Boa tarde a todos. Vamos retomando, então, um breve intervalinho, né? Convido a todos para retornarem para a nossa palestra. Já tivemos, então, a apresentação dos trabalhos, né? Agradecemos as alunas pelas apresentações, acho que foi bem bacana esse compartilhamento. E agora a gente vai para um outro momento do simpós, que é muito importante, e espero que vocês aproveitem ao máximo essa experiência, tá? Nós estamos aqui hoje com uma palestrante muito especial, muito querida para mim, e que eu tenho a honra de estar apresentando hoje aqui, né? É uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, pessoalmente, profissionalmente, não vou dizer que não, né, e que eu admiro muito e que eu tenho a honra de hoje poder trazendo aqui para vocês. Quem já teve a oportunidade de participar dos nossos encontros mensais, o último foi com ela, e eu vou então apresentar a engenheira, doutora Fernanda Vieira da Cunha, que está aqui conosco para apresentar sua palestra, falar um pouquinho do currículo da Fernanda. A Fernanda possui graduação em Engenharia Química, aqui pela URGS, no nosso DEC, mestrado e doutorado em Engenharia de Materiais, também pela URGS, com estágio no exterior, possui MBA em Gestão da Inovação pela Universidade do Vale dos Sinos, tendo participado do Executive Program The Innovators DNA Master in 5 Skills for Disruptive Innovation, no MIT Sloan School of Management, e possui experiência de 16 anos na indústria petroquímica, atuando como pesquisadora e líder de equipes na área de inovação e tecnologia global. Então, eu acho que é uma das pessoas que precisava estar aqui no nosso evento para a gente escutar. Então, nesse momento, eu agradeço, Fernanda, a tua presença, dizendo que estamos muito felizes em te receber e te passo a palavra. Ok, obrigada pela apresentação, Liliana. Queria desejar uma boa tarde para todos e agradecer também muito ao convite para participar do evento. Queria agradecer em especial a professora Liliana, o professor Jorge, a Vânia e a Letícia. Tá? E o tópico da apresentação de hoje, né, vai ser a transformação e as tendências na indústria de processos, tá? Eu pretendo falar um pouco, né, das transformações que passaram ao longo das últimas décadas e ver o que a gente pode esperar para o futuro, já fazendo um aquecimento para a mesa redonda que vai vir a seguir da palestra. Bom, para começar, eu vou começar com alguns fatos históricos, né? A indústria, né, de processos químicos, principalmente, ela ganhou, né, um papel fundamental e foi impulsionada depois da segunda revolução industrial, né, já com processos de produção em linha, com a energia elétrica, né? E os cursos de engenharia química, eles iniciaram, né, o primeiro curso foi no Reino Unido, no final do século XIX, tá? Antigamente, as primeiras indústrias químicas, de processos químicos, os responsáveis, né, pelos processos eram engenheiros mecânicos e pelos desenvolvimentos químicos. Em 1915, né, Arthur Little, ele revolucionou o ensino da engenharia química, né, dividindo esse conceito como operações unitárias. No Brasil, o crescimento do parque tecnológico, né, e industrial da indústria, né, de processos químicos, ele surgiu, né, em torno de 1960 e foi crescendo, né, e ganhando a forma que tem hoje, principalmente, né, com investimentos externos, tá? Então, a gente precisa conhecer de onde é que a gente veio um pouco, né, para saber como é que a gente vai estar no futuro, né? Bom, os processos químicos, né, eles passaram por várias etapas de transformação nas últimas décadas, né? Desde o surgimento das primeiras indústrias
até as indústrias atuais, né? E a gente vai fazer um pouco, né, do paralelo em alguns pontos de como essa transformação vem acontecendo. E assim, ela vai acontecendo aos poucos, tá? Isso faz tudo parte de um processo de transformação. Então, as primeiras indústrias, elas contavam com os processos em si e o controle, né? Desses processos era um controle analógico feito em painéis de operação, com alarmes, se media basicamente pressão e temperatura, né? E se controlava as vazões. Essas vazões, as válvulas eram operadas, né, pelos operadores em área, então tu tinha uma equipe de operação grande e uma equipe de operação em área fazendo o trabalho. O controle de qualidade do produto, né, recolhidas as amostras, ele era feito nos laboratórios de controle de qualidade, com a maioria das amostras sendo realizadas manualmente, né? Então, o tempo entre retirada da amostra, envio para o laboratório, o tempo de manipulação e obtenção dos resultados das análises, que eram todos manuais, né? Eles levavam um tempo, tinha também uma certa imprecisão, né? Porque às vezes podia variar, né? De pessoa para pessoa, de equipamento para equipamento, visto que eles eram equipamentos muito manuais. O que os ajustes, às vezes, demoravam mais tempo, o que causava produto fora de especificação, perdas de produção, né? E a gente vai vendo que, ao longo dos anos, os processos, né? A qualidade do produto, ela acaba impulsionando, né? A busca pela qualidade, a implementação das ISOs, como a ISO 9000, no final do século passado já, né? Elas começam, então, essa busca por cada vez mais qualidade, e isso, junto com os investimentos em segurança, eles vão impulsionando também, né, uma melhoria da tecnologia. A melhoria da tecnologia, ela vai existir sempre, e a gente vai tendo cada vez mais controles digitais, né? Então, os controladores de processo passam a ser digitais. A gente teve também, na década de 80 e 90, os computadores pessoais, o aumento dos computadores, tanto nas casas da gente como nas indústrias, ele aumentaram muito. Os painéis de controle passam a ter uma configuração muito mais digital, através de computadores e curvas, tá? Que tu consegue consegue enxergar melhor, né, o teu processo, tá? As análises de controle de qualidade, ao longo dos anos, elas foram ganhando também, foram sendo mais robotizadas e ganhando aspectos automáticos, né? O que melhora a qualidade e a rapidez, né? E isso é uma característica que a gente foi vendo na indústria, né, com o passar dos anos. Bom, de uma maneira geral, né, a indústria se torna também cada vez mais global, tá? Então, estrategicamente, muitas das indústrias americanas e europeias, se a gente for ver, elas começam a expandir para países emergentes, né, em busca de maior lucro, né? São países com mão de obra mais barata. E a gente começa a ver também que, ao longo dos anos, as indústrias começam a aumentar a capacidade produtiva. Então, tu tem cada vez mais fábricas maiores que produzem mais, tá? E aí tu começa também as próprias indústrias a terem uma estratégia, né? Porque eu até não tinha falado no começo, tu tem mais produtos commodities, tu não faz tanta transição, porque é difícil fazer a transição, porque tu não tem equipamentos, né, suficientemente precisos para te fazer tanta transição de produtos, né? Isso tanto no ramo petroquímico, alimentício, né? As máquinas, elas produzem sempre otimização, produzindo mais do mesmo. Quando tu começa a colocar
esses avanços, né, nos controles, tu começa também a conseguir fazer especialidades. Então, tu tem grandes plantas fazendo grandes quantidades e plantas fazendo especialidades. Esses controles, eles foram evoluindo, a automação foi evoluindo ao longo dos anos e, além dos processadores digitais, foram muitos sensores foram adicionados à automação dos processos, tá? Inclusive sensores que fazem analisadores, né, e controladores que fazem análise em linha do produto. Então, tu tem uma resposta de como está a tua operação muito mais rápida em relação ao produto formado. Essa quantidade de sensores, ele também traz uma quantidade enorme de dados, né? Cada vez você tem mais dados para serem tratados, né? E aí a gente precisa então usar não só planilhas, né, de banco de dados para fazer a simulação, mas também a linguagem computacional. O Python é muito usado para tratar, né, o que a gente chama de Big Data e fazer mais simulações. A velocidade, né, e a internet, elas trouxeram muitas vantagens, né? Atualmente existem redes desses controladores, né, e sensores nas indústrias que eles se comunicam, né, e a gente consegue ir fazendo esse ajuste, né, do controle do processo via rede, e muitos já usam, né, inteligência artificial para ir fazendo esse ajuste, o que permite também diversificar muito mais os produtos, né? A gente vê antes, inclusive na indústria alimentícia, assim, iogurtes que tu tinha 4 sabores. E para escolher hoje você tem 16, porque você consegue diversificar mais, porque você tem um controle muito melhor do teu processo. E você consegue também estudar cada vez mais com os dados de como é que está o mercado, quais são os sabores que vendem mais, que tipo de produção, qual é que é a produção que eu devo fazer, quanto mais do sabor de chocolate eu tenho que fazer do de morango ou de pêssego, enfim, tu consegue diversificar e ter uma ideia de como isso está no mercado e no cliente também, tá? Então, existe, né, cada vez mais o uso de bancos de dados, de perfil, né, de consumidor, de sensores. Então, a tecnologia, ela está cada vez mais presente nos processos, né, industriais, nos processos químicos, assim como a robotização. Uma coisa que eu comentei antes, que a gente teve a globalização e muitos, né, produtos sendo feitos fora, né, dos Estados Unidos e Europa. E eu estou colocando aqui que uma das tendências que a gente tem visto muito é a logística estratégica, né? Agora, principalmente com a pandemia, a gente viu que muitas matérias-primas, né, elas ficaram escassas, né, em alguns países, né? E hoje as próprias indústrias já estão olhando isso, né? Você não tem que ter uma produção local de insumos estratégicos, tá? Então, teve a globalização e onde tudo era feito fora e a gente tinha, então, envio de matéria-prima pelo mundo todo, e hoje já temos, então, que algumas matérias-primas estratégicas elas devem ter produção local, né? O que está também aumentando, né, um pouco, o pessoal espera que aumente as atividades industriais, né, na Europa, que tinha diminuído assim bastante, né? Muita coisa migrado para a China e Índia. Bom, falando nisso, tá? A gente começa então a falar nas Smart Factory, Smart Manufacturing ou Indústria 4.0, onde a gente tem toda essa tecnologia, né, envolvida na produção industrial. Mas a produção, né, industrial, ela não é
tá? O grau de maturidade digital, ele não se dá única e exclusivamente pela tecnologia. Esse é um estudo que eu estou trazendo aqui, que fala sobre a democratização da transformação. É um estudo bem recente, saiu na última Harvard Business Review, em que eles estudam 150 empresas de diversos setores em relação à sua maturidade digital. Tá? Eles estudam isso relacionado à capabilidade, e a capabilidade deles é muito relacionado ao recurso humano e à cultura organizacional da empresa, que tem que estar alinhada com essa digitalização. As tecnologias digitais propriamente ditas, então, o emprego de robôs, machine learning, inteligência artificial nos processos, tá? E a arquitetura técnica e organizacional. Então, como é que essa empresa está preparada também para fazer essa democratização dos dados, né? Como é que está a cultura organizacional da empresa e as pessoas que trabalham nela, tá? Então, dentro dessa jornada, eles falam que as empresas tradicionais, elas passam por 5 estágios, né, até se aproximarem das empresas consideradas empresas nativas, tá? Então, elas vão passar por esses estágios. Empresas nativas, se vocês me perguntarem, são empresas que já nasceram digitais e com uso de inteligência artificial, como o Uber, o Airbnb, que eles já nascem usando todas as ferramentas de digitalização. Dentro da indústria tradicional, eles mostram, né, que a primeira etapa, né, é essa digitalização ocorrer em silos, tá? Então, os dados, eles estão restritos a alguns silos e algumas áreas da empresa começam a utilizar, enquanto outras áreas não. Numa segunda etapa, é o que eles chamam de etapa ponte, onde alguns processos e projetos, eles são transversais, né, e são utilizados projetos ágeis, utilizando grupos multidisciplinares, né, e esses grupos fazem a ponte, né, entre os silos que estão utilizando e as outras áreas da empresa. Por isso também que não é necessário só ter a tecnologia, mas ter essa cultura organizacional de colaboração e de transversalidade, né, de conhecimentos. No terceiro estágio, desculpa, vários, né, pilotos digitais são realizados na empresa, né, e começa daí então a descentralização, não só grupos, né, de data science, né, de ciência de dados, mas ele começa a formar hubs, né, e a gente começa a ter uma informação mais centralizada e disponível para todos, tá? E nessa etapa, aí, para que ele passe para uma etapa de plataforma, é preciso um treinamento das pessoas da empresa nas tecnologias digitais, né? Tu precisa capacitar toda a tua empresa, teus funcionários, para que tu consiga formar uma plataforma onde os dados estejam disponíveis para todos, e aí tu tenha mais oportunidades de inovação e interação entre as áreas, até que se chegue e aplicação de tecnologias mais complexas, como a inteligência artificial, até que a gente tenha empresas, né, com conhecimento totalmente descentralizado. Bom, então, dentro desse cenário, né, eu vou falar um pouco de como é que está a indústria no Brasil. A que ponto nós estamos da indústria 4.0 ou dos smart factories no Brasil? Vou trazer para vocês aqui um trabalho, ele vai estar focado, tá, nas tecnologias usadas, não necessariamente nesses 3 pilares, tá? Mas no pilar tecnologia em si.
Esse estudo, ele faz parte, então, estudo da Confederação Nacional de Indústria, tá? Ele é super recente também, ele é agora de abril desse ano, tá? E ele foi realizada essa sondagem no ano passado, 5 anos após a primeira sondagem. Então, em 2016 foi feita a primeira sondagem em mais de 1.000 empresas de vários setores no Brasil, para saber o quanto que elas estavam utilizando alguma tecnologia digital. Bom, a gente vê que nesses últimos 5 anos aumentou, né, bastante, a gente pode dizer que aumentou bastante o número, né, de empresas que estão utilizando ao menos uma tecnologia digital. E a outra coisa também desse estudo, a gente vê que o número de tecnologias identificadas pelas empresas, ela também aumentou, eles passaram de 10 para 18 tecnologias digitais. Mas como é que elas estão distribuídas, né? Se a gente estratificar esses 69% de empresas que utilizam, a gente vê que, claro, né, 31% não utiliza nenhuma e 26% utiliza até 3, ou seja, mais de 50% das indústrias brasileiras, elas utilizam até 3 tecnologias. E o que a gente vê é que essas tecnologias, para te entrar numa era digital, a gente precisa não só de uma ou outra tecnologia, a gente não pode estar trabalhando em algum silo, em uma parte só. É preciso que tu tenha várias tecnologias sendo empregadas, tá? Então, hoje a gente vê que 57% das indústrias ainda não utilizam uma quantidade suficiente de tecnologia digital, o que faz ainda que a nossa indústria possa ser considerada incipiente em relação à indústria 4.0. E a gente vê também que um percentual aqui pequeno, né, utiliza, 7% utiliza mais de 10 tecnologias simultaneamente, tá? Dentre os setores que mais utilizam tecnologias, a gente encontra o setor de veículos automotores, reboques e carrocerias, tá? E o segundo é o setor químico, que já tem bastante tecnologias digitais sendo empregadas. Se a gente for olhar, a automação é a mais utilizada, né? Sensores com controle para o processo, e as menos utilizadas, né, são as tecnologias mais complexas, como a utilização de inteligência artificial. Abrindo aqui um pouco, só para vocês terem uma ideia de quais são essas tecnologias, a gente vê que tem a automação com sensor, sem sensor, e com sensor e identificação, né, de produtos e condições operacionais. A gente vê que elas já eram, né, em 2016, as maiores, as mais utilizadas, e continua a mesma tendência em 2021. Tá? Nota-se aqui também que a parte de ferramenta digital, né, para relacionamento com clientes, os chatbots, atendimento ao cliente interativo, a gente já nota isso, porque várias empresas e indústrias elas têm aumentado, né, essa parte de robôs, né, no atendimento ao cliente, tá? E a gente nota aqui, ó, o design assistido por inteligência artificial é somente 4% das indústrias. Para concluir, então, esse cenário da indústria 4.0 no Brasil, a gente vê que dentre as indústrias foi perguntado quais seriam os maiores benefícios que eles encontram, né, de colocar e avançar para a era digital. E a maioria deles está relacionado, né, e os principais, à melhoria dos processos industriais. Então, é o aumento de produtividade, a melhoria na qualidade dos produtos e diminuição de custo de operação. A gente já começa a ver algum reconhecimento de melhoria no processo de tomada de decisão. Claro que se a gente tem muitos dados, a gente consegue fazer melhores análises e tomar decisões melhores, e inclusive começar a usar a inteligência
para ajudar nessas decisões, ou usar cada vez mais simulações de processo, digital twins, para que a gente consiga, né, prototipar antes de investir, né? Então, tomar uma decisão mais acertada. E o aumento na segurança do trabalhador. A gente vê muito os robôs, né? E a parte de robotização para tarefas de alto risco, tarefas de ergonomia, sendo utilizado, né, a robôs para fazer isso, né? Tarefas também repetitivas, né? Dentre as principais barreiras desse estudo, ainda está, né, como primeiro lugar de barreira interna, seria o alto custo de implementação dessas tecnologias. Alguns também colocam que não conhecem direito, né, a tecnologia. E como barreira externa, o que aparece em primeiro lugar dentro desse levantamento, dessa sondagem, né, é a ausência de profissional qualificado. Então, aqui está uma grande oportunidade, né, aos profissionais aqui presentes de engenharia química que trabalham nessa área de automação, digitalização, tem um mercado enorme aí pela frente. Bom, eu vou falar um pouco das tendências, tá? Que eu vejo, né? E não tem como falar em tendência sem falar em robotização e uso de inteligência artificial. A tecnologia é uma tendência, tá? Voltando a falar um pouco de robotização, eu estava vendo como, né, como os robôs vão estar, né, no que a gente chama, né, no chão de fábrica. A gente vê um aumento, né, dessa robotização de soluções nacionais. Eu tive no South Summit, há 2 semanas atrás aqui, assisti uma palestra, né, sobre a robotização, e era de uma firma de Minas Gerais, e ela estava falando muito no uso, por exemplo, de robôs na inspeção de locais confinados, né, que é um serviço de risco, precisa toda uma capacitação, muitas vezes você precisa fazer o adentramento, né, com respiração, né, com suprimento de oxigênio, né, e hoje são desenvolvidos robôs que eles adentram em esferas e fazem toda uma inspeção, né, toda ela gravada por imagens, e depois o tratamento dessas imagens, tu consegue extrair dados, né, e fazer todo um acompanhamento, né, mais preciso e mais seguro, né. E a outra tendência é o uso, então, da tecnologia de inteligência artificial. Eu queria deixar aqui para vocês uma dica, tá? Tem um vídeo no YouTube da Siemens que fala Why Digital Twins will be the backbone of industry in the future. Esse vídeo, ele coloca vários exemplos interessantíssimos do uso, né, dos gêmeos digitais ou dos digital twins. E o que me chamou a atenção foi um desenvolvimento que foi feito utilizando 4 dessas tecnologias simultâneas, tá? Eles utilizam a simulação com algoritmos e os digital twins, tá? Junto com a inteligência artificial, para fazer o design de um misturador de gases, tá? Então, a inteligência artificial, com os algoritmos, eles desenham esse protótipo, né, essa peça, e depois eles produzem ela em uma impressora 3D, né? E esse protótipo mostrou resultados nunca antes, né, obtidos de eficiência de mistura de gases. Então, assim, é o futuro, né, que está vindo nessa área. A outra questão é o 5G
e a computação quântica, né? A tecnologia vai ficar mais fácil, a simulação vai ficar mais fácil e mais rápida com a implementação do 5G, né? Então, tu vai ter uma conectividade maior das máquinas e uma velocidade maior de aquisição e processamento de dados. Hoje a gente fala, eu estou falando aqui 5G, porque o 5G ainda não é uma realidade no Brasil, mas já tem estudos pensando em como fazer, em como vai ser essa rede 6G, com uma velocidade ainda maior, com conectividade em lugares onde hoje não chega a internet. Então, assim, é muita evolução nessa área, o que faz com que a segurança de dados seja primordial e vai ser uma área que vai ser primordial no futuro. Como garantir a segurança dos teus dados de planta, dos teus dados de processo, dos dados do cliente. Assim como a tecnologia, ela traz um super processamento e uma velocidade super rápida, essa velocidade também pode ser usada para descriptografar, né? Descobrir a criptografia dos sistemas de segurança. Então, no fórum que eu tive também, assisti uma palestra sobre cybersecurity e eles falam que essa é uma tendência que as empresas devem investir cada vez mais na parte da segurança dos dados, tá? Uma outra tendência muito forte e que a gente ouve falar muito e que é uma preocupação de todos, porque as mudanças climáticas estão aí, é a questão de sustentabilidade. Todas as empresas, eu acho que nós como sociedade, mas todas as indústrias e empresas que estiverem fazendo produto, mesmo áreas de serviço, elas têm que estar preocupadas com a sustentabilidade. Então, deve ter muito estudo e investimento em novas matrizes energéticas e como que a gente aumenta, né, e deixa a matriz energética cada vez mais limpa que tu está usando na tua empresa. Desenvolvimento de tecnologias de captura de carbono, eu acredito que essa é também uma tecnologia que elas devem ter novos desenvolvimentos nessa área. Tá? É muito muito legal também que os trabalhos de hoje, né? No início da tarde, todos falavam de alguma forma, né, em sustentabilidade, que eu acho que é um tópico, né, do futuro, com certeza. Eu acho que nós já estamos atrasados nessa corrida. Então, a busca de produtos limpos, tá? Então, produtos que não contenham nenhum tipo de substância que seja prejudicial tanto ao ambiente, quando ele for degradado, enfim, quanto para eu já vi que eu já estou terminando, tá, Vânia? Tanto quanto para as pessoas, né? Para a saúde das pessoas. Vocês devem lembrar agora, pouco tempo atrás, menos de 10 anos, teve toda a questão do BPA nas mamadeiras de policarbonato, que ele foi banido. Isso ocorre, geralmente começa, né, pelas agências reguladoras da Europa e depois ele se expande para o resto do mundo. A eliminação também de plastificante à base de fitalato para brinquedos, que era usado em PVC flexível, né, muito na parte de brinquedos e piscinas, enfim. Então, tem uma pressão da sociedade para isso, então deve ser estudos e desenvolvimentos nessa área também. E, por fim, a circularidade, né? Hoje, a gente tem que cuidar do teu produto e fazer análises de ciclo de vida do produto,
que começa lá na matéria-prima, de como aquela matéria-prima é produzida, que tipo de energia é utilizada, qual é que são os resíduos, isso passa pelo teu produto, pelo teu serviço, e depois como é que ele vai ser utilizado, como é que ele vai ser descartado. Existem inúmeras pesquisas e desenvolvimento de tecnologias nessa área, e as análises de LCA, elas são muito complexas, porque elas analisam todos os aspectos, do início ao fim, de todos os teus fornecedores até o descarte final, né, do produto. Eu já estou terminando, então, um pouco de como é que vai ser o profissional do futuro. O profissional do futuro vai ser aquele que tem esses na indústria química e na indústria de processos, né? Químicos, principalmente, são que tem os hard skills que estejam conectados com as novas tecnologias e que tenham as competências comportamentais e humanas que nos diferenciam dos robôs, né? Então, a empatia, a criatividade, a colaboração, a comunicação, o pensamento crítico, a ética são características humanas, né, nossas, e essas características vão ser importantíssimas para os profissionais no futuro, que então nos diferenciam dos robôs e que vão fazer a diferença. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou deixar aqui o meu contato, que eu acho que eu não deixei a última vez, que é fernandavcunha@benditatravessia.com. E quem quiser visitar o site, é um blog, tá? Que se chama www.benditatravessia.com, que eu falo um pouco, coloco alguns posts lá sobre educação, transição de carreira, sustentabilidade. Então, quem quiser lá acompanhar, eu estou agora à disposição de perguntas, tá? Fernanda, muito, muito obrigada pela tua palestra. Nossa, eu fiquei muito encantada com vários aspectos e coisas importantes que tu pontuaste, e já comentando, né, no final, isso que tu falaste foi bem impactante, da questão, né, do diferencial das nossas características, né, o que nos diferencia. Uhum. Né, isso aí porque muitas vezes, né, os alunos, a gente está trabalhando como profissional e não vê, né, o global. A gente, eu estudo, eu faço, mas espera aí, tem coisas que também são importantes e fazem com que a gente possa se desenvolver e ter um destaque também, né? Uhum. Então, muito bacana. Eu vou passar nesse momento a palavra para a Vânia e para a Letícia, que vão conduzir as perguntas. Nossa, e vamos ver o que o pessoal está querendo saber, se temos perguntas. Vânia, Letícia, com vocês, eu estou aqui também, vamos ver o que o pessoal quer saber da Fernanda. Temos uma mãozinha levantada aqui, mas antes eu vou só avisar. Pessoal, se vocês quiserem, podem mandar as perguntas pelo chat ou pelo formulário. A gente colocou o link aqui no chat também. E o formulário também está acessível via site. Ou podem também levantar a mãozinha que a gente passa a palavra para vocês realizarem as perguntas. Então, passo a palavra para o professor Jorge. Fernanda, muito obrigado pela palestra. Obrigada. Ela discute um tema extremamente importante para nós no dia a dia. Eu pergunto como nós estaremos inseridos dentro desse processo, porque a indústria vai na direção de maior eficiência, o que era feito pelo ser humano passa a ser agora feito por sistemas autônomos. E aonde entra o ser humano nessa história e como nós vamos conseguir ter atividades para todos os seres humanos que são, de certo modo, deslocados. Por exemplo, o cobrador de ônibus e assim por diante. Nossa, é uma pergunta difícil, né, Jorge? Mas o que eu tenho visto é que novos empregos, né, novas vão ser necessárias. Por exemplo, a manutenção de robôs, tá? Então, eu estava até vendo uma palestra, até foi no mesmo fórum, tá? Ele estava falando, quando
as carroças, né, deixaram de existir, as carruagens, e foi colocado o carro, né, os ferreiros falando, nossa, nós não vamos ter mais trabalho, eles viraram borracheiros. Então, a gente vai acabar, só que são empregos, né, e eu acho que as oportunidades, que elas são oportunidades mais tecnológicas, tá? Então, eu acho que vai ser necessário, e aí eu não coloquei aqui, porque a gente fala muito que as empresas, né, elas hoje têm a questão do ESG, né, que é a questão do environment, social e governmental, né? Então, que é como é que ela trabalha dentro da empresa, a preocupação dela com o meio ambiente e a preocupação dela com o social, com a comunidade aonde ela atua. Eu acredito, tá? Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu acredito que as empresas elas vão ter que dar treinamentos, e aí vem na questão de educação, a ensinar as pessoas novos ofícios, tá? Ofícios relacionados à programação, à eletrônica, tá? E aí elas vão ter que ter essa responsabilidade social, né? E ter cada vez mais treinamento, né, para as pessoas, porque serão outros tipos, né, de profissões, né? E eu acho que em relação aos engenheiros, coisas que nem eu estava falando, como a criatividade, o desenvolvimento, o pensar uma nova tecnologia. O robô não vai pensar a nova tecnologia, né? A gente vai ter que dizer o que a gente quer, qual é a tecnologia que a gente quer. Então, essa questão de criatividade, de pesquisa, de desenvolvimento, eu acredito, e aí é uma crença minha, né? Tem vários pontos de vista que a gente terão muitas oportunidades, né? Inclusive novos processos sendo desenvolvidos, tá? Agora, eu acho que as empresas vão ter que trabalhar essa questão de treinamento, né, para os novos empregos que vão gerar, porque a gente vai ter que gerar mais empregos do que vão ser desativados, mas o fato é que muitos empregos serão desativados nos próximos anos, né? Eu não sei... E esse assunto que eu estava falando do ESG, o ESG são indicadores, né? Que hoje os investidores estão olhando na hora de investir numa empresa, eles não estão investindo só no resultado financeiro da empresa, eles estão olhando também quais são esses indicadores, né? Como a empresa está tratando temas sociais e temas de meio ambiente, né? Quais são as ações climáticas, o que ela está fazendo, qual é que é a pegada de carbono, como é que essa empresa está inserindo, né, as pessoas da comunidade, quais os programas de diversidade, de equidade, né, de gênero, como é que ela estão trabalhando isso. Então, eu acho que isso pode ser, né? Estou pensando agora, tá, Jorge? Mas é isso. Obrigado. De nada. Não sei se a Vânia tem mais alguma pergunta. Professora Liliana. Levantada. Então, sou eu aqui. Fernanda, eu estava pensando o seguinte, tá? Que é uma questão nossa, assim, questão do pós-graduação, né? A gente pensa muito no futuro, nós somos sempre avaliados, né, pela CAPES, temos que publicar para manter as nossas bolsas de produtividade, a nossa boa avaliação, e cada curso de pós-graduação, ele tem um objetivo. O nosso muito aqui é de formação, nós temos disciplinas fundamentais, como a gente chama, que são as obrigatórias, que seria mais para a base da engenharia química, em termos de termodinâmica, fenômenos de transporte, métodos matemáticos, reatores. E aí, uma das coisas que com o tempo foi acontecendo
é que, por exemplo, a disciplina de métodos matemáticos ela foi voltada mais para a engenharia química, e assim tem sido, né? Até na graduação a gente vem para um caminho da maior aplicação, o currículo da graduação também está passando por uma modificação, e o que eu fico pensando com tudo que tu colocaste, como tu vês os nossos cursos de pós-graduação no formato em que eles são hoje, para a inserção dos nossos profissionais no futuro. O que eu quero dizer, né? Será que a gente vai ter que... Será que o que a gente ministra hoje quanto tempo vai durar? Nem digo mais a forma, né? Porque a pandemia já modificou muita coisa, mas a questão do conteúdo, do que a gente... não sei, como tu vê essa inserção da forma como é hoje dos nossos... Duas coisas, do curso em si, da sobrevivência dele, e dos alunos, quando eles terminam o curso, do que talvez mais eles vão ter que buscar no futuro, que eu acho que é um pouco disso que tu falou, das skills, né, de cada um, Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas duas coisas. Deixa eu... Vou ver se eu consigo, Liliana. Ai, assim, uma coisa que eu tenho visto, tá, e eu mesmo tenho estudado, né? Porque a gente... eu até te comentei, né? Eu estudei bastante aqui, e a gente começa a ver coisas, né? E a ver... Porque quando tu está trabalhando na empresa, você está ali nos seus projetos, no que você tem que fazer, né? E aí, quando você começa a sair da tua bolha, tu começa a ver, nossa, tem um universo, né? De coisas acontecendo. E eu, assim, o que eu vejo, assim, que é essa questão, sabe, de simulação, da utilização de algoritmos, de inteligência artificial. Eu não sei se vocês trabalham com alguma coisa, porque são coisas que às vezes estão mais relacionadas, né, à própria informática, né, como um todo, né, e como que consegue, de repente, colaborar com a informática ou trazer coisas, inclusive para os laboratórios, né? Como é que eu consigo colocar, né, pequenas coisas das experiências. Entendi, trazer mais para a realidade. As coisas mais automáticas, tá? Entendi. Eu trabalhei, assim, testes de polimerização, por exemplo, né, reatores, por muitos anos, tá? E a gente vê que eu quando fiz o meu mestrado, gente, não tinha nada, eu tinha um medidor de pressão e um banho térmico só, tá? E aí eu controlava a pressão e ia aumentando. Quando diminuía a pressão, eu aumentava a válvula. Então, eu era, né, o controlador, né, era humano, era totalmente manual, sabe? E hoje a gente já vê, gente, existe... eu já vi em universidades, tá? Usando reatores de polimerização 48 simultâneo, onde tudo é feito com robô, tá? O sistema é todo robotizado, o sistema vai lá, tem uma seringa e eles têm, são 5 ml, tá? Que eles fazem, não é um reator grande, eles conseguem em 5 ml, de reatores de 5 ml, então eles vão lá, ele pega, né, o catalisador, os cocatalisadores, e tu consegue setar o quanto que tu quer em cada das 48 unidades, né? A quantidade de quanto tu consegue variar uma série de coisas, a pressão, a temperatura, e tu roda 48 simultaneamente. E depois ele tem
Daí tu tem 48, né, polimerizações feitas em um turno, tá? Então, tu consegue avaliar um monte de coisa. E depois ele coloca aquilo todo, esse professor coloca tudo num... Divide, né, em GPC, análise térmica e RMN. Tudo robotizado. E aquilo lá leva mais um dia, as coisas vão todas sendo feitas automaticamente, depois tu tem um banco de dados que foi feito em 2 dias, sabe? Então, eu acho que, de repente, começar a trazer, começar a pensar como é que eu consigo fazer isso. Porque depois é uma questão de escala, né, Liliana? E tudo dentro da nossa realidade, né, e Fernanda? Essa é a questão, né? Entendi. Não, é verdade. Ai, muito obrigada. Já vi que tem mais perguntas, Vânia, Letícia. Isso mesmo. Passo a palavra para o professor Oscar, que está com a mãozinha levantada. Então, tá, obrigado. Inicialmente, parabenizar também a Fernanda, da outra vez já tinha sido uma palestra bem interessante, agora ainda mais. Eu queria que tu falasse um pouquinho, na verdade, pode ser que não esteja dentro do que tu apresentaste, mas acho que tu tens uma visão sobre... Qual seria a tua visão, na verdade, né? Sobre o seguinte, né? Nós temos cada vez mais a preocupação ambiental, todos os aspectos né, de captura de carbono, tudo mais. Os carros tem que deixar nas garagens ou não ter carros, tudo mais. Por outro lado, essa nova geração, ela não larga a tecnologia, né? Celulares de última geração, que são descartados, tudo mais. Então, como é que tu vê esse conflito, eu diria, né? Parece que uma coisa é tu querer resolver os problemas, mas tem que saber também, né? Conciliar. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Bom, essa questão, eu acho que a questão do impacto, né, do ambiental, acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito sobre qual é o meu impacto, né? Se eu tenho um impacto qual é o meu impacto, né, no meio ambiente, tá? E eu acho que, assim, a economia circular, né, a base, né, da economia circular, ela fala nos 3 R's, tá? Onde o primeiro R é a reutilização, né? Então, é o reuso. Então, assim, procurar utilizar principalmente, né, os eletrônicos o maior tempo possível, entendeu? Não é só porque lançar um celular novo que eu vou trocar o meu, né? Então, acho que isso é uma coisa que é bem importante, tá? E isso vale para celular, para televisão, para tudo, tá? Uma coisa que a gente tem, até um exemplo meu, tá? Aqui em casa a gente tinha as televisões agora são todas inteligentes, então ela já conecta com a tua rede de casa, e aí tu consegue assistir tudo na televisão. E aí eu vejo muitas pessoas que simplesmente descartam a televisão e compram uma televisão nova, tá? Aqui em casa a gente adotou os Chromecasts, né? Que daí é menor, né? Se tu for olhar, e aí tu consegue adaptar a tua televisão para uma televisão que faça a mesma função, tá? Eu acho que a questão de celular... A segundo R é o de tu reformar, né? Então, quebrou o vidro, a bateria tá ruim, então se tu conseguir trocar uma parte só, é melhor do que tu descartar tudo. E aí o terceiro, que é o último caso, que é o que tem mais impacto, né, ao ambiente, é o descarte. E aí procurar centro de descartes corretos, tá? Em Porto Alegre existe mais de um centro de descarte correto, onde tu vai lá e tu coloca nesses centros de descarte. Esses centros de descarte, existem companhias, tá, em São Paulo, que eles fazem todo eles separam, né, as partes todas, e aí eles reutilizam os componentes
os componentes eletrônicos, tá? Eu vi uma reportagem sobre isso, se eu não me engano, há pouco tempo, no Profissão Repórter. Faz uns 2 meses, estava falando sobre esse centro de descarte. E eu acho que isso vale a mesma coisa, gente, para roupa, para tudo. Então, se não vai utilizar mais, procura um lugar para descartar, uma doação, para que pensa, ó, isso aqui pode ser reaproveitado, se não por mim, por outra pessoa. Eu acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, em questão da água, a consumo. A gente está em débito com o planeta, a gente está usando cada vez mais os recursos e a gente tem que, se a gente não começar a se mover rápido, né, não sei que planeta ficará para gerações futuras. Bom, a gente passou essa semana já por um ciclone aqui, então cada vez as mudanças climáticas, elas estão cada vez maiores, né? Tá certo. Tá bom, então, muito obrigado. Acho que já avançamos um pouco, né? Não sei como é que está de horário, mas obrigada de qualquer maneira. Obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigada de novo. Qualquer coisa, qualquer pergunta, se vocês quiserem mandar para o e-mail ali também, eu fico à disposição e respondo para vocês, tá bom? Então, obrigada novamente, obrigada e atenção. A gente que agradece mais uma vez, na Fernanda, ter aceito o nosso convite e muito obrigada pela palestra de hoje. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o professor Jorge e para a prof. Luciane. Estou em busca dela. Enquanto eles entram, agradeço, Fernanda, e te convido para permanecer conosco para a nossa